A palavra do Senhor nessa noite. Hoje está aqui o pastor, pela misericórdia, Ismanildo, da Igreja Evangélica do Senhor Pastor Nando Fontaná, está ministrando a palavra nesta noite, amém? Vamos orar pelas ofertas, contra a igreja se colocar de pé, referente à leitura da palavra. Deus eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido amado, eu peço nesta noite, ó Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes, Pai. Deus abençoa aqueles que não estão em condições de ofertar na tua casa, Deus. Repreenda o devorador, migrador, Deus. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, ó Deus, venha multiplicar, ó Pai querido, a sua oferta, multiplicar bênçãos sobre o lar, repreendendo toda a miséria, toda a maldição, Deus. Pai, abre a porta financeira, Deus. Abre a porta de emprego, Deus. Onde não há porta, o Senhor vem abrir uma porta de emprego. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Os ofertantes na casa do Amém. Deus abençoe a ofertante desta noite, a cada um. E vamos, aleluia, vamos, ministrar a palavra do Senhor. Eu convido, os irmãos, nosso amado irmão, a abrir as vossas Bíblias, aleluia, no livro, aleluia, ali, louvado seja o nome do glorificado do Senhor. Isaías, capítulo 38, profeta Isaías, capítulo 38, louvado seja o glorificado Senhor, glorificado Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 1 a seguir em diante. Adoeceu Ezequias, a sua cura maravilhosa. E naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse a ele: diz ao Senhor que ponha sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra do que tenho feito, peço que tenho andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz tudo que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, dizendo: vai diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o teu Deus de Davi, o teu pai, ouvi as tuas orações e ouvi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Amém? Ezequias, profeta, ali da Síria, um homem jovem, moço, na face da idade, e ali havia, aleluia, aquele moço jovem, a qual o Senhor tinha um propósito na vida dele, aleluia, mas diante do Senhor, o Senhor pediu para que ele obedecesse a palavra, que ele colocasse a tua casa em ordem. Quando fala a respeito de casa, fala a respeito de nosso coração, a respeito da nossa vida diante do coração de Deus, diante dos olhos do Senhor. Ezequias endureceu o coração diante de Deus. Ezequias ali, aleluia, o profeta Amós foi até Ezequias e o recado de Isaías, o profeta, para que ele fosse até Ezequias, para que Ezequias colocasse o teu coração na casa de Deus. A tua casa, teu coração estava fora da presença de Deus. Ele estava ali, aleluia, enfermo. E o Senhor falou: ó Ezequias, se você não ordenasse, se você não obedecer, se você não, aleluia, não escutar a voz minha, então você morrerás e não vivereis mais. Ezequias ouviu o clamor, Ezequias ouviu, quando o Senhor falou com ele em voz alta, e ali ele colocou o seu rosto no chão, e ali ele colocou o seu rosto sobre a parede, ali ele começou a orar, e as suas lágrimas desceu até os pés.
Deus. Naquele momento, né? Ezequias chorou muito na presença de Deus. Ezequias se arrependeu. Ezequias estava à beira da morte. Ezequias colocou o teu coração no altar. Naquele dia o Senhor falou: ó, Ezequias, se você não obedecer, se você não colocar o teu coração no altar, se você não for obediente diante de mim, diante da palavra, você vai morrer e não vai viverás mais, Ezequias. Ezequias começou, aleluia, ali, orar, começou a buscar a presença de Deus, começou a ser obediente diante dos olhos do coração de Deus. Então, quando ouviu a palavra ali, ele começou, suas lágrimas, começou a cair, rolar no chão até os pés de Ezequias. Porque ali Ezequias necessitava, o Senhor precisava de Ezequias para tirar aquele povo ali da Síria, aquele povo que estava ali em guerra, aquele povo que estava ali falecendo, aquele povo que estava perecendo. Ali o Senhor tinha um sinal na vida de Ezequias, que o Senhor ia cumprir na vida dele, os anos de vida na vida de Ezequias. Mas para isso Ezequias, para que ele fosse ali, aleluia, acrescentasse 15 anos, seria uma eternidade na vida de Ezequias. Mas ali o Senhor ordenou a ele para que ele colocasse o rosto sobre a parede, para que ele orasse muito, para que ele buscasse a tua presença cada dia mais. Então eu creio que naquele momento ali o Senhor lembrou de Ezequias. O Senhor sabia que Ezequias estava ali defendendo aquela cidade ali, aleluia, porque ele ali era o rei da Síria, o rei a qual o Senhor nos queria ali. Glória a Deus. Fazer a vontade de Deus. Então Ezequias, o profeta Ezequias estava ali, mas ele estava adoecendo de uma pequena enfermidade, mas uma enfermidade terrível, que apenas, se ele não obedecesse a palavra de Deus, ele ia morrer e não poderia viver mais. Então eu creio que naquele momento, quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu o profeta levando um recado a ele, dizendo a ele, que ele orasse, que ele buscasse mais a presença de Deus, que ele ficasse firme na presença de Deus, porque ali o Senhor estava com um propósito na vida de Ezequias. Ali tinha, Ezequias, ali um propósito grande na vida do profeta Ezequias, a qual o Senhor tinha ordenado a ele a fazer, para aquele povo de Judá, ali, Ezequias, adoeceu ali, de uma enfermidade, e quando ele sarou, da sua enfermidade, o Senhor ali, louvado seja o Senhor, o Senhor ali tirou ele, da porta da sepultura, ele estava privado, à porta da sepultura. Então o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida, na vida de Ezequias. Glória a Deus. Ali, naquele momento, Ezequias ali foi curado, Ezequias foi liberto, e ali Ezequias ficou sarado, Ezequias continuou a sua obra, Eu creio que ali o Senhor nos ordenou a ele, porque se ele não fizesse o que Deus mandou na vida dele, ele não poderia viver, estava à beira da morte. Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não viverás. Então, quando a palavra de Deus fala que quando a pessoa está na presença de Deus, se as coisas para ele não estão bem, se a vida dele está de mal pior, se ele está andando dá 2 passos para frente, está 4 para trás, alguma coisa na nossa vida está errada, no nosso caminho, na nossa família, no nosso lar. Hoje é um culto especial, o culto da família, o culto domingo especial, domingo da família. Quando falo a respeito da família, eu falo a respeito do homem e da mulher, porque a palavra de Deus fala assim, que, aleluia, o homem busca para a família, para a mulher, e a mulher busca para o esposo. Então eu digo nesta noite, aleluia, você é jovem, você tem buscado a presença de Deus pelo pai, pela mãe, você é homem de Deus, jovem, criança, você é uma especial, você mulher, você é homem de Deus, você é especial para Deus, é uma pessoa rara, é a joia preferida do Senhor. Então o Senhor olha, conhece nossos corações, conhece
nossos pensamentos. A palavra diz que, aleluia, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Zequias buscou Jesus. Zequias buscou na situação difícil, quando Zequias estava ali passando com aquela barreira, com aquela tempestade na vida dele, no caminho dele. Somente ele teve uma resposta. Somente buscar Deus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas na vida de Glória a Deus. Eu creio que naquele momento o Senhor nos trouxe para ele a paz. Naquele momento as coisas na vida de Ezequias foi mudando a sua história para melhor. A sua história estava, aleluia, estava ali, aleluia, de mal a pior. Mas quando Jesus entrou na vida dele, quando Ezequias entrou, se entregou o coração a Deus, se entregou, se arrependeu e reconciliou com Deus em oração, ali ele pôs o teu rosto sobre o chão, ali ele orou muito e chorou muito na presença de Deus. Ali eu creio que o Senhor respondeu Ezequias, correspondeu com ele, porque ele, aleluia, precisava orar, precisava buscar mais a presença de Deus, precisava fortalecer em Deus. Então, o nosso momento, igreja, nós temos que buscar Deus. Não existe dificuldade, não existe problema que Deus não vença por nós. Não existe problema que Deus não tem solução para Deus. Aleluia! Basta você crer, basta nós crermos na palavra de Deus. A fé é o fundamento das coisas que você menos espera nós alcançarmos em Deus. Então, orar sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Precisamos nós mesmos, eu e você, irmão, chegar mais a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos chegar mais a Ele. Se você está na presença de Deus, se você é humilhado pelo nome, mas a palavra de Deus fala que os humilhados do Senhor, aquele que se humilha a Deus, aquele que se humilhar a Deus, será exaltado. Glória a Deus. Não se humilhar o homem, não, igreja, de maneira nenhuma. Você vai lá, louvado seja o Senhor. Você lê aí, vê aí, aleluia, louvado seja o Senhor. Que a palavra do Senhor, aleluia, os humilhados serão exaltados. Você vai em 2 Crônica, no capítulo ali, aleluia, louvado seja o 7, de 2 Crônica, no versículo, aleluia, louvado seja o Senhor, glorificado o Senhor. No capítulo 7, verso 6, ali, se o seu povo, que me chama do teu nome, se me humilhar e orar, buscarei a minha face, serei convertido de todo mal, todos os pecados. Amém. Glória a Deus. No capítulo 7, no verso ali, a qual me referente, louvado seja o nome do Senhor, glorificado o Senhor. Então eu creio que aqui nesta noite, aleluia, o Senhor tem dado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado o Senhor. Então louvo a Deus e glorifico a Deus. No capítulo 7, no versículo 14. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se eu me humilhar e buscar minha face, e se converter de todos os seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ali em 2 Crônica, no capítulo 7, versos 14, se o meu povo, que tanto chama pelo seu nome, chama por Jesus, se humilhar e orar, e converterei de todos os maus caminhos, e eu abrirei as janelas dos céus e perdoarei todos os seus pecados. Então eu creio aqui também, louvado seja o nome do Senhor, glorificado Senhor, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, e no versículo 28, a palavra do Senhor nesta noite nos fala, nos diz a nós, a cada um de nós: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarás. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Glória a Deus. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então vinde a mim todos que estão cansados de sofrimento, de angústia, de tristeza, por passar por luta, por passar por problema, por vida financeira, ou mesmo na vida sentimental, ou mesmo com a família, no lar. O Senhor está nos convidando, vinde a mim todos. Ele não falou de religião, não falou de placa de igreja, não.
Senhor falou de palavra, de confissão, de fundamento, né? De conselhos. Deus falou de conselhos. Deus falou da palavra. Deus falou da salvação, da vida eterna. Porque a salvação ela vem não por individual. A salvação é daquele que busca, né, em Deus. Aquele que busca no Senhor, aquela ou aquela mulher que busca Deus todo dia, todo momento. Glória a Deus! Vem, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Deus não falou de religião, Deus não falou de placa, Deus não falou de iluminação. Deus falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos libertará de todo o mal. Aleluia! Qual o problema? Qual a dificuldade? Às vezes na vida da pessoa existe problema, dificuldade, que o homem não vence, irmão. O homem sozinho não vence. Mas se você colocar na mão de Deus a sua causa, a sua doença que você tem passado, o seu problema, Jesus é a solução. Ele vai resolver da forma dele. Porque a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, no verso 3, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5, há tempo determinado por Deus, no céu e na terra. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de café, tempo de abraçar, tempo de rir, tempo de ficar calado, tempo para todo propósito do céu e na terra. Então Jesus diz a palavra, há um propósito do homem e da mulher, buscar a Deus, primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. Jesus está falando a respeito do reino dos céus, para salvar o crente quando aceita Jesus, reconcilia com Deus, lá no céu há festa. Quando o crente aceita Jesus de coração, reconcilia com a igreja e faz um reconciliamento com Deus, lá no céu os anjos cantam, louvam a Deus. Lá é festa no céu. Então, quando uma pessoa, a alma, aceita Jesus como suficiente Salvador da tua alma, Jesus lá no céu, os anjos se alegram, canta e louva a Deus. Lá faz festa. Glória a Deus. Então, a alma para Deus vale mais do que o mundo lá fora, a alma para Deus, irmão. Eu creio que Jesus é a solução. Então você tem batido em várias portas e às vezes você não tem alcançado o objetivo. Você às vezes não tem olhado para a esquerda, para a direita, mas não tem olhado para Deus, o tamanho da tua bênção, para o alto. De onde virá meu socorro? Salmo 121, vem dos céus que fez os céus e a terra. Aleluia. De onde virá o socorro? O Senhor vem do céu, vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vem do homem. Às vezes você está esperando um homem. Tem muitas pessoas que esperam, se quer espelhar no pastor da igreja, no seu pastor, quer espelhar no irmão da igreja. Irmão, não vamos fazer de adorar, não vamos adorar, não vamos adorar, vamos adorar a Deus, irmão. Confie em Deus, irmão. Maldito o homem que confia no homem, mas confia na palavra, confia no Senhor Jesus. Ele é a solução do teu problema. Se você às vezes bateu em várias portas, até hoje a tua vida não mudou, alguma coisa na tua vida está errada, alguma coisa no teu caminho está errado. Às vezes você não está fazendo correto conforme a palavra, às vezes você está adorando o homem da igreja, você está espelhando no homem, você não espelha em Deus. Vamos espelhar em Deus, vamos confiar em Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que a confiança minha, sua, é em Deus. Não adianta, irmão. Não adianta confiar no homem, irmão. Nós somos falhos diante de Deus. Mais que você jejua, por mais que nós oramos, nós somos carne, nós somos. Aleluia, porque o Espírito não peca. O Espírito ele é verdade, ele é fora, ele é para curar e sarar e libertar. Mas a palavra de Deus fala que nós somos libertos, somos salvos, como nós temos comunhão com a palavra, como nós obedecemos a palavra, como obedecemos a Deus. As coisas na minha vida, na sua vida, mudam. A história sua é mudada. Você é o canal de bênção, homem, mulher de Deus. Você é o canal de bênção. Você que está na presença de Deus. Você que não está na presença, você também é, porque você é chamado, é escolhido do Senhor. Olha aqui, Zé, a cadeira não é lá embaixo. Olha ali, louvado, Senhor, então? Acabou? Quase. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, irmão, Ele é amor, Deus é justiça. Deus é amor, mas glória a Deus. Se você, aleluia, está esperando no homem fazer alguma coisa, irmão, larga de mão disso. Não espera no homem, espera em Deus. Confia em Deus, confia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Confia somente em Deus.
Amar, irmão, você pode amar todos, irmão. Pode amar seu pastor, pode amar seu irmão. O primeiro amor, o mandamento é amar. O amor verdadeiro é o amor, é amar o próximo que está do teu lado. O maior verdadeiro dentro da igreja é o amor, irmão. Está faltando com a igreja, os irmãos, está faltando com os irmãos da igreja. O maior verdadeiro é o amor, irmão, com a família. Está faltando o amor com a família. Esse é o principal dentro da palavra, dentro da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos relata, irmão. Se nós não tivermos amor com o próximo, quem nós vamos amar? Se nós não amamos quem é da nossa família, do mesmo sangue, nós não amamos pai, filho, mãe. Amém? Isso é